Ei, gente, bom dia! Vamos embora para o nosso devocional. A gente hoje vai começar uma nova etapa nesse devocional, né? Semana passada a gente falou sobre a mulher de Provérbios 31, aquela mulher virtuosa que o seu valor muito excede o de joias preciosas. Foi uma bênção, a gente conseguiu falar de vários aspectos ali da vida dela, acho que já deu pra gente um bom retrato de como nós devemos ser, né? Na nossa vida familiar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Eva e o começo de tudo, né? Já que o nosso contexto aqui é puxar o lado feminino, é trazer a nossa responsabilidade feminina dentro do relacionamento, então nada melhor do que começar pelo começo. E eu vou ler aqui alguns textos com vocês, para a gente contextualizar tudo que vai ser falado. E aí o restante vai brotando aqui. Vão ser só 30 minutinhos, então vambora que vai ser bênção. Eu quero começar no primeiro capítulo de Gênesis. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, tá? Aqui Deus já criou toda a terra, ele restaurou na realidade, né? Não vou entrar no mérito dessa questão, tá, gente? Eu quero focar aqui realmente no papel da mulher. Deixa eu só colocar um fundinho aqui, musical, pra gente ficar aqui com um sonzinho. Então, lá no capítulo 1, no versículo 26, Deus agora vai começar a criar o homem, o primeiro ser humano. E o texto diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles, no plural, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. Esse macho e fêmea aqui eu quero que você grife aí na sua Bíblia, porque a gente vai ter que falar muito sobre isso aqui. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos, multiplicai-vos, e enchei a terra e subjugai-a, e tendo domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente. Para vós será para alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. Tudo que Deus faz é muito bom, tudo. Então a gente precisa entender o que é esse tudo que Deus faz. O que foi esse tudo que Deus fez? A gente precisa ter isso muito claro em nossa mente, porque isso que Deus fez é bom. Deus criar a humanidade é bom. Eu sei que hoje a gente olha para o ser humano, um ser humano caído, e a gente vai entender que hoje o que aconteceu, e a gente fica assim, a humanidade não tem mais jeito. Só que o que Deus disse da humanidade é que ela é boa. É porque na essência, na estrutura que Deus criou para nós, isso é bom. Mas aconteceu coisas aí nessa história e que fez com que a gente tivesse outras inclinações e não aquela inclinação boa que Deus nos criou para viver, tá bom? E aí ele fala mais: assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. Abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Essas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo, antes de estar na terra, e toda a erva do campo, antes de crescer, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Ué, Carla, que doideira!
A gente acabou de ler que Deus criou o homem, como é que não tinha homem? É porque a Bíblia, gente, ela não está numa ordem cronológica, assim, Deus fez isso aqui, então agora eu vou contar o que vem logo depois. A Bíblia nos dá princípios e conceitos e depois ela vem relatando os fatos. Ela dá o princípio e o conceito e depois ela vem relatando os fatos. E se a gente não entender essa estrutura, a gente fica achando que tem alguma coisa errada nessa escrita aqui. E não é bem assim, tá? Mas eu não vou entrar muito nessa questão, senão a gente vai demorar para chegar onde eu quero chegar. O importante aqui é que agora a gente vai começar a entender o que começou a acontecer depois que Deus fez tudo, tá bom? Então aqui está dizendo o quê? Que ainda não tinha crescido todas as plantas e ainda não tinha homem para cultivar. Porque Deus não criou tudo e não falou para o homem que era ele que ia cuidar e cultivar? Então isso ainda não tinha vindo à existência, tá? E aí o que Deus faz? Agora sim. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro de vida. E o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden. E ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra, o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Ele primeiro citou a árvore da vida, tá certo? Guarda isso aqui. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinham 3 tipos de árvores nesse jardim. As árvores frutíferas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia e se tornava-se em 4 cabeças. O primeiro é o Pison, o outro é Ávila, que circunda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra ônix. O segundo rio é o Gion, que circunda a terra da Etiópia, e o terceiro rio é o Tigre. Este vai para o leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus, ou seja, aqui Deus deu o endereço de onde fica o Jardim do Éden, tá? Que aí quem quiser, gostar muito de geografia, pega o mapa, vai até lá, se conseguir. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O homem tinha 2 funções principais no Jardim do Éden: cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Lembra que eu falei que tinham 3 árvores, 3 tipos de árvores no jardim? Deus disse que de todas ele podia comer. Ele não podia comer só de uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele podia comer de todas as árvores frutíferas e ele podia comer da árvore da vida. Mas não foi isso que ele fez. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo, toda ave do ar, e os levou até Adão para ver como ele lhe chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. Adão deu nome a todo gado, toda ave do céu, todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu, e ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tomada de dentro do homem. Eu vou parar aqui um pouquinho, gente. Como é importante a gente saber a nossa origem, saber os nossos princípios, né? Saber o que Deus pensa, como foi que Ele estruturou e idealizou. Então, eu sei que hoje nós temos ouvido falar muito sobre o empoderamento feminino. E eu acho que a mulher tem mesmo que retomar o certo poder que é dela, é legítimo. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque eu não posso me empoderar a ponto de querer diminuir ou humilhar o homem.
Eu preciso entender que eu tenho que estar ali, ó, junto, lado a lado. De onde foi que Deus tirou? Tem osso e carne em todo o nosso corpo humano, mas Deus escolheu a costela. Por que Ele não tirou um osso aqui do pescoço? Por que Ele não tirou um osso do pé? Por que não? Porque nem lá de baixo, nem para ser pisada e nem para se sobrepor. Da costela para que seja lado a lado. Há uma beleza muito profunda se a gente compreender que nós mulheres somos aquela pessoa adequada. Somos uma ajudadora adequada para o nosso marido. Se você não consegue enxergar dessa maneira, se o teu olhar está tão deturpado, você precisa voltar às origens. Você precisa, no mínimo, confiar que se foi dessa forma que Deus fez, é porque essa era a melhor maneira. A gente tem que parar de querer dizer para Deus o que teria sido bom para nós. A gente, na verdade, não sabe. E hoje nós temos muitos ruídos ao nosso redor que deturpam essa imagem daquilo que Deus realmente idealizou para nós. Deus fez a mulher para que ela fosse ajudadora, uma auxiliadora adequada, não uma empregada, porque Ele não tirou do osso do pé. Não foi para ser pisada, lançada fora. A gente tem que olhar da maneira correta. Nem menos e nem mais. E o que eu vejo hoje na sociedade é que ou está muito acima ou está muito abaixo. O meu objetivo com esse devocional é colocar você de volta aqui no devido lugar. Você e o seu marido. Você não é maior que ele não é maior que você. Só que ele também não é menor que você. Então é aqui, ó, lado a lado. Deus tirou você, mulher, da costela do seu marido, para que você fosse a sua auxiliadora adequada. Então que essa seja a tua oração, sabe? Deus, eu não sei se eu estou sendo essa auxiliadora adequada. Então que a partir de hoje a minha visão comece a mudar e eu passe a ser. Eu consiga ver o que significa ser uma auxiliadora adequada para o meu marido. Eu lembro que em uma das nossas lives da semana passada, nós falamos sobre identificar os nossos espaços e aprender a ocupá-los com plenitude. É isso que eu estou falando aqui hoje, sabe? Você vai ver que eu vou ler várias histórias de vários personagens bíblicos e todos eles vão puxar esses princípios de que eu não sou maior que o homem. Se o que falam para você, músicas que você escuta, filmes que você assiste, séries que você acompanha, sabe? Se pessoas com quem você conversa quer diminuir o homem, não deixa mais isso entrar nos teus ouvidos. Cuida do que você está vendo, cuida do que você está ouvindo, cuida de com quem você está andando. Cuida. Porque essas influências externas moldam o teu pensamento, o teu olhar sobre o masculino. E eu sei, gente, que tem muito macho escroto por aí. Eu sei disso. Eu já convivi com alguns. Só que a gente precisa entender que não são todos. E a gente precisa entender, principalmente quando se trata do nosso marido. Se ele está numa postura de macho escroto, eu preciso ajudá-lo a ir para a postura de homem. Homem. Conforme Deus criou ele para ser. A gente precisa voltar à origem, só que para isso a gente tem que limpar a nossa visão, a gente tem que ver como Deus vê, a gente tem que entender o que foi que Deus fez por nós, como foi que Ele estruturou para que a gente volte para essa origem. Deus criou para que a humanidade se perpetuasse. Né? A biologia de Deus, ela é macho e fêmea, porque aí quando os dois se juntam, sai um filhotinho, dá para continuar a espécie. E não tem outro jeito de você fazer isso aí acontecer. A gente arruma formas, mas não tem. Na forma original, sem a tecnologia, sem a interferência humana, não tem outro jeito. O que Deus fez é bom e é muito bom. E eu é que preciso ter um coração que enxerga da maneira que Deus enxerga. Eu é que preciso me adequar a Deus e não querer que Deus se adapte ou se adeque a mim.
Eu sou a criatura, ele me formou com as mãos dele. Quando ele fez Adão, ele tirou do barro, ele tirou da própria terra. Ele formou, ele soprou fôlego de vida. E ele se relacionou para ensinar, para moldar a mente de Adão, para dar para ele funções. Adão não veio para a terra para ser inútil. Adão não veio para a terra só para a passeio. Tinha responsabilidades. E aí, quando Deus viu Adão cumprindo essas responsabilidades, ele falou: não é bom que ele esteja só. Não é bom, eu vou fazer para ele uma auxiliadora adequada, uma mulher. E aí Deus não tira a mulher da terra. Deus não vai lá, pega outro barro, faz outro bonequinho e sopra. Não é o mesmo processo de criação. A mulher tem um processo de criação diferente. É por isso que não somos iguais. Somos complemento. Eu completo o meu marido. Eu componho junto com ele. E existe uma beleza e uma glória nesse tipo de relacionamento. É algo assim, é espiritual e é tremendo e é eterno. É um princípio eterno. Tem uma passagem na Bíblia que diz: todas as coisas passarão, mas a tua palavra não passará. E quando Deus criou, ele criou macho e fêmea, e isso não vai passar. Outras coisas vão passar, mas isso não vai passar. É a palavra do Senhor. E eu é que preciso descer do palco e entender que foi assim que Deus fez e que isso é bom. Ainda que comigo, dentro da minha história, talvez não tenha sido tão bom assim. Talvez eu tenha escolhido alguém que alimente tudo aquilo que eu tenho de vício emocional, que foi colocado em mim desde a minha infância. E aí por isso que coisas ruins podem ter acontecido comigo. Eu não quero nem entrar nessa seara, porque a gente vai falar disso aí mais pra frente. Aqui eu quero colocar o princípio, eu quero colocar aqui para você um alicerce, para que você saiba aonde você está pisando. Para que as influências externas, para que tudo que a gente tem visto, ouvido, acompanhado, não nos tire do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Se você tem dificuldade de aceitar isso aqui que eu estou falando, não faça por mim, não. Eu não estou querendo te convencer a nada. Eu estou expondo para você o que está escrito na palavra de Deus. Vá você mesma até a palavra, leia você mesma e ore. Fala: Senhor, eu não consigo achar que isso é bom. A minha experiência de vida, as coisas que eu vi, hoje quando eu olho ao meu redor, eu não consigo enxergar que isso é bom. E pede ao Senhor para trocar o teu olhar. Faça isso com toda a responsabilidade. Porque se ele disse que é bom e a palavra dele nunca vai passar, sou eu que tenho que respirar fundo e falar: me ajuda a enxergar, Senhor. E eu falo isso, gente, porque eu passei por coisas no meu casamento que não tinha necessidade. Mas era porque o meu olhar estava diferente do olhar de Deus. Eu olhava para o meu marido e eu não achava que ele era bom para mim. Eu só via defeitos, eu só via problemas. Eu só via ausência. Acho que foi o que mais me magoou no meu relacionamento, era ausência. E eu troquei a experiência. Eu troquei primeiro o meu olhar. Eu falei: Deus, eu sei o caminho que eu estou pegando. E o caminho que eu estou pegando, ele vai me levar à separação. Mas eu sei que não é da tua vontade. E sabe quando Jesus, ele vai para o Getsêmani? E ele vai pedir a Deus que passe o cálice? Eu tive esse momento de oração com Deus. Eu cheguei a pedir assim: Deus, tem como se eu abrir uma exceção só para mim? Eu sou sua filha amada, Jesus. Né? Eu sou aquela que o Senhor comprou por alto preço na cruz. Eu comecei a usar a própria palavra. Eu falei: gente, misericórdia, né? Misericórdia. E aí sabe o que aconteceu? Deus não falou nada para mim, como também não falou nada para Jesus. Porque lá no fundo, se a gente abrir mesmo o nosso coração, a gente sabe muito bem qual é a vontade de Deus para nós. A gente sabe muito bem qual é o caminho certo, porque a gente comeu da árvore que não nos deixa ficar enganados. Só que eu posso teimar em fazer o errado. Graças a Deus, eu não teimei.
quando Deus calou a boca e não me disse o que era para eu fazer, porque eu já sabia, ali foi colocado para mim assim, olha, eu não tenho que ficar te explicando tudo 10.000 vezes. Eu não tenho que te convencer porque você já sabe. Você só tem que fazer uma coisa que você não está conseguindo. Obedecer. E obedecer, gente, é difícil. Dói. Dói muito. Dói, sabe por quê? Porque o meu ego não quer obedecer a Deus. O meu ego magoado, ofendido, o meu ego que criou expectativas e não foi suprido, ele não quer descer, ele não quer abrir mão. E aí entra o fortalecer o espírito. Se você não tiver pessoas do teu lado para te ajudar, para caminhar contigo, e aí a gente vai entender o sentido de igreja. Igreja não é aquele lugar que eu vou domingo cantar louvor, escutar uma pregação e voltar para minha casa. Igreja é uma comunidade que me fortalece quando eu tô fraca. Igreja faz parte de mim, é a continuação do corpo de Cristo. Eu sou um pedacinho e tem outras pessoas que também são pedacinhos. Então, quando eu não tô bem, quando eu tô fraca, eu preciso de pessoas do meu lado. Eu vou te falar, eu adoro ler, eu amo assistir uma pregação, mas nada se compara às broncas que eu levei de um grande amigo que ficou do meu lado nessa minha época. Amigo que me fez chorar várias vezes, metendo o dedo na minha ferida e me mostrando o tamanho do meu egoísmo, me mostrando o tamanho da minha cegueira, me mostrando como eu estava equivocada nos princípios que eu vivia falando, mas que eu não conseguia viver e obedecer. Porque se eu fosse conversar com alguém que estivesse passando por um problema parecido com o meu, eu sabia exatamente como aconselhar aquela pessoa. E por que para mim era tão difícil? Por que quando se tratava do meu, da minha vida, do meu casamento, dos meus problemas, das minhas coisas, era tão insuportável seguir o conselho que eu daria facilmente para qualquer pessoa? Porque eu precisava, gente, não mais de palavras, não de mais livros, até mesmo a própria Bíblia. E não era disso que eu precisava. Eu precisava de outro ser humano caminhando do meu lado e falando aqui, tu não vê. Tu não consegue mais ver as qualidades. É como se fosse um monstro. É como se teu marido fosse um monstro. E ele não é isso. Isso é o teu olhar sobre ele. Se você conversar com outras pessoas, elas vão falar muito bem do seu marido. E você, o que fala dele? Carla, mas é porque você não conhece a peça. Eu não preciso conhecer a peça. Nem você, nem ele. Eu sei o que é ego. E eu sei o que um ego causa no meio de duas pessoas. Seja de um casamento, seja de filhos, seja de amizade, seja de compromisso na carreira, seja entre você e o seu patrão, né? Ou entre você e seu cliente, enfim. Eu sei o que um ego faz quando ele se mete em relacionamentos humanos. Ele é egoísta, ele só pensa nele. E é enquanto eu estiver me satisfazendo, enquanto eu estiver sendo bem tratada, eu fico, e o dia que eu for maltratada eu vou embora. Esse é o pensamento. E hoje em dia é aplaudido. Isso mesmo, fica mais não, vai embora. Vai embora, ele não te ama, ele não te quer, ele te maltrata, ele é grosso, ele é estúpido, ele é macho escroto. Aí é aplaudido e você é empurrada para fora de algo. Tá para nascer pessoas que vão falar para você, fique e mude o seu olhar, e mude a sua postura, e mude o seu posicionamento, entenda quem você é, e vai se relacionar com Deus, vai voltar às tuas origens. Eu falei isso também numa live da semana passada. Eu não posso querer ser a mulher sábia só porque vai ser bonito para o meu marido, só porque vai ser bom para os meus filhos. Eu tenho que ser para mim em primeiro lugar. Eu não posso querer ser uma cristã porque o meio que eu convivo me exige que eu seja uma cristã. Eu tenho que ser cristã para mim, porque eu tenho que entender o que foi feito por mim. Porque quando eu estou conectada com a minha própria essência, quando eu sei a minha origem, quando eu sei de onde eu vim, para que eu vim, o que Deus espera de mim, aí fica mais fácil caminhar. Aí fica mais fácil obedecer. Aqui na minha Bíblia, gente, essa minha Bíblia eu falei para vocês, né? Que eu comprei ela em 2006, essa daqui, chama Bíblia Viva. Porque eu queria muito ler a Bíblia e eu não conseguia ler as versões assim mais antigas, né, que são melhores. Então eu comprei uma que tinha uma linguagem bem fácil, porque eu queria era ler. Eu queria ler e compreender o que eu estava lendo. E hoje de manhã eu abri aqui na capa dela e tá vendo que tá cheio de anotaçõezinhas?
Foram anotações que eu fiz anos atrás, eu nem sei, ó. Ah, foi em 2007. Olha isso. Eu escrevi isso aqui em 2007. E eu vou falar para você que o que eu escrevi sobre obediência, e hoje de manhã quando eu li, eu falei, meu Deus, quando a verdade é a verdade, ela faz sentido. Anos depois ela ainda está fazendo sentido, porque é a verdade. E eu coloquei assim, ó, a obediência não pode esperar, mas a compreensão pode. E eu lembro exatamente quando foi que eu escrevi isso aqui. Eu lembro a circunstância, eu estava num culto. E essa era a pregação do pastor naquele dia. Ele falando sobre obedecer. E ele falou isso aqui, eu achei tão forte. A obediência, ela tem que ser o mais rápido e imediato possível. Mesmo que você não compreenda por que você está obedecendo. Mesmo que Deus não sente com você e desenhe para você. Olha, porque isso aqui, isso aqui. Imagina, lá em 2016, quando eu estava no meio da minha crise conjugal, se Deus tinha como sentar comigo e me mostrar tudo isso que eu ia viver hoje, esse ano. Não ia, gente. Sabe, Ele é Deus, não precisa. Então eu não tinha compreendido ainda o que ia acontecer na minha vida. Mas eu sabia que a obediência era urgente para não atrapalhar. Para não atrapalhar. Obedecer é você pegar a semente do que Deus te deu, plantar e ver que ela brotou. E ver que daquela terra a semente não morreu ali dentro, não apodreceu. Ela germinou e ela brotou. E hoje a minha ainda não está dando fruto. Eu creio que isso aqui é uma árvorezinha que está crescendo. Fruto mesmo eu vou colher ainda daqui uns bons anos. Mas olha como é bom ver que germinou, que está crescendo por causa da obediência. Então, eu te aconselho, né? Tá aqui comigo esse tempo, tá assistindo depois, se você tá chegando agora, a gente já tá até finalizando a de hoje, tá? Amanhã a gente vai continuar falando, nem cheguei na Eva, né? Nem cheguei ainda na Eva. A gente parou aqui, ó, deixa eu até marcar aqui o texto, porque eu vou continuar daqui mesmo amanhã. E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada. E aí Deus fez cair um profundo sono sobre Adão e fez a mulher e levou ao homem. E Adão disse, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque ela foi tomada de dentro do homem. De dentro do homem. A tua origem não é a mesma origem do homem. O homem foi tomado da terra e você foi tomada de dentro dele. Ajusta a tua visão. Para hoje, o que eu te aconselho é você orar pedindo a Deus para revelar isso aqui para você. Porque eu posso aqui desenhar e ainda assim você não compreender. Precisa que o Espírito Santo abra os teus olhos e faça você ver. Como ele me fez um dia enxergar. E eu queria fazer uma breve oração por nós hoje, para a gente finalizar esse devocional dessa semana. Eu queria colocar ele debaixo de oração, porque eu sei que o inimigo ele vai ficar meio chateado comigo. E com você também, se estiver vindo para cá, tá? Mas a gente aguenta porque Deus é maior, tá certo? Então vamos orar, se você estiver aí me acompanhando, puder colocar a mão no seu coração, né? Eu quero pedir o Espírito Santo de Deus que abra os teus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada por esse devocional, por esse momento. Obrigada por cada pessoa, Senhor, que pôde comparecer aqui hoje e por aquelas que vão assistir isso depois, Senhor. Pai, que essas palavras aqui, Senhor, não sejam só palavras ao vento, que elas não sejam só mais um vídeo que elas vão assistir hoje, Senhor, mas que algo mude no entendimento, no coração e na disposição de obedecer a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor vá a cada coração e traga a revelação da verdade, Senhor. Traga para elas, Senhor, discernimento espiritual. Abre os olhos, abre o entendimento, abre os ouvidos para ouvir a Tua voz. E principalmente, Senhor, dê disposição para obedecer, porque obedecer a Ti, Senhor, é muito, muito, muito melhor do que sacrificar. Do que fazer aquilo que eu acho que era para ser feito, mas que o Senhor ainda não me autorizou, ainda que pareça legítimo, Senhor. Pai, que o Senhor
seja a nossa luz e que nós possamos ser a luz dentro da nossa casa. Que nós possamos ser, Pai, a gota de amor, de paciência, de calmaria, Senhor, de esperança, Senhor. A vida do nosso lar, Pai, nos levanta como mulheres sábias nessa geração, Senhor. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Amém, mulherada? Até amanhã. Eu nem falei com vocês hoje, né? Fiquei aqui só, abri a boca e deixei sair. Obrigada por cada uma que participou aqui com a gente. Fabi, minha amiga, Carla, Cássia, Renata, Ana, Kérola, Ana Paula, Ana Piti, Kel Barreto, Daniele Novaes. Beijo, beijo, beijo. Cadê? Entrou mais alguém aqui também. Ricardo. Gente, beijo no coração de vocês. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã aqui, ó, 9 horas da manhã, a gente vai continuar esse assunto. E eu quero te mostrar o que deu errado. Por que é tão difícil obedecer. Tá? Que o Espírito Santo de Deus, ele abençoe aí a tua vida e abra o teu coração. Abra o teu coração. Amém. Quem quiser depois, gente, já sabe, né? Pede o link lá, entra no canal do Telegram. Os vídeos estão ficando organizadinhos lá para vocês. Se inscreve lá no meu canal do YouTube para você, ativa a notificação para você poder receber sempre que eu postar um vídeo novo lá. Esse vídeo aqui já vou botar para subir, daqui a pouquinho ele tá por lá também, tá bom? Beijo, até amanhã.